Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer? Não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de Xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando, venha até a Blaster Computadores na Avenida dos Bandeirantes sem número, no Hipermercado Chibata em Taubaté, e confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a Papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na Papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a Papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634. Millennium Restaurante. Para a hora mais gostosa do dia, a dica é o Millennium Restaurante. Com uma incrível variedade de saladas, massas, carnes, acompanhamentos e sobremesas. Passe momentos agradáveis com a família no self-service, aquilo mais saboroso da cidade. Millennium Restaurante. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Olá, amigos da TV Cidade, muito bom dia. Bom dia a você que acompanha o programa Momento Espírita, exibido aqui pela TV Cidade, no canal 3 da NET. Olha, todas as terças-feiras das 10 às 11 e também às quintas-feiras das 10 às 11, com uma reprise que pode ser o programa de terça, como também pode ser o programa de quinta. Tá ok? Olha, hoje nós temos a honra, a satisfação, a alegria principalmente de recebermos aqui no programa Momento Espírita a nossa convidada especial, a Eliane Claro, lá da Casa Espírita, do Centro Espírita União e Caridade, ali da Rua Souza Alves, bem ao centro de Taubaté. Tudo bem com você, Eliane? Tudo bem, graças a Deus, seu Edgar. Como é que vai a vida lá no Centro Espírita União e Caridade? Tá tudo bem lá? Graças a Deus, tudo certinho, bastante trabalho, né? A casa, a gente está praticamente iniciando o ano, evangelização infantil, os trabalhos, explanações evangélicas, enfim, tudo na santa paz, tudo correndo como deve. Tudo nos trinques, né? Tudo como nos se trinques, diz. isso, Tá exatamente. ok. Olha, você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, pode acompanhar o programa ao vivo. Basta que você acione através do celular número 981010014 e nós estaremos aqui atendendo a sua pergunta, o seu questionamento e principalmente também a sua opinião sobre o assunto que está sendo levado ao ar no programa Momento Espírita. Se você tiver um computador pessoal ao seu lado, também você pode acessar o programa. O e-mail é edgar, com D mudo no começo e no fim, traço, não é underline, figueiredo@bol.com.br. E mais uma vez estaremos em contato direto com você para esclarecer, para orientar e muitas vezes você também que não é espírita e quer questionar, saber alguma coisa sobre essa doutrina, essa revelação maravilhosa, acesse o nosso programa pela internet. Eliane, hoje o tema é, você escolheu esse tema, né? Você vai falar sobre o carnaval. Nós estamos às portas do carnaval, que começa
praticamente agora na sexta-feira, com os desfiles das escolas de samba lá em São Paulo, o sábado, o domingo, a segunda e a terça, sendo a quarta-feira a chamada quarta-feira de cinza. Bom, Eliane, Eliane, o que é que você poderia nos falar sobre o carnaval? Primeira pergunta que vem de cara aos espíritas e aos não espíritas. O carnaval é uma festa pagã? Então, na verdade, realmente o carnaval se inicia, né, teoricamente, no calendário, nessa sexta-feira, indo até terça-feira, temos a quarta-feira de cinzas. Porém, na prática, nós sabemos que o carnaval em diversas regiões do país, até mesmo aqui na nossa região, algumas festividades já iniciaram no final de semana, até, né, na semana passada. E é um tema que causa muita polêmica ainda hoje, mesmo mais esclarecidos, as religiões falando mais, comentando mais sobre o assunto carnaval, que sem dúvida é uma festa pagã, é uma festa que cultua a carne, mas que tem também, se nós observarmos bem e nos propusermos a estudar, inúmeros fatores espirituais diretamente envolvidos a esse tipo de festividade, como a tantas outras, né? Mas principalmente esta que é o nosso foco. Bom, a questão da comemoração carnavalesca ainda gera muitas dúvidas hoje nos meios religiosos, meios não religiosos. Só trazendo aqui uma pequena análise histórica sobre o carnaval, ao contrário do que muito se acredita, que o carnaval é uma festa tipicamente brasileira, originada aqui no Brasil, não. O carnaval ele já iniciou em outros países, em épocas mais remotas, só que com uma outra formatação, com outros nomes. Então, só trazendo alguns dados históricos aqui. Antigamente, essa festa que pontifica, né, que exalta a figura do rei Momo, ela já foi cultuada em comemoração dos povos guerreiros, que festejavam vitórias em cima de outras civilizações, né, em detrimento de lutas, de guerras e tudo mais. Só uma perguntinha, viu, Eliane? Olha, a palavra carnaval, na verdade, tem uma origem do idioma italiano, né? Porque é carnevale em italiano, né? Isso, exatamente. Dizem, eu não estou ainda apto a dizer profundamente sobre isso, porque ainda não estudei, não tenho os dados históricos sobre isso, mas que a origem foi na Itália, mas não sei se isso é verídico. Realmente tem algum fundo sobre essa coisa de Itália, carnevale? Isso mesmo. E essa palavra carnevale, traduzindo aqui para o nosso significado, né, para a nossa língua, a carne nada vale, né? Então, uma festa de cultuação à carne e de desvalorização realmente à própria carne, onde tudo é permitido, né? Diante desse pensamento, tudo é possível, tudo é permitido, tudo pode, e é onde muitas vezes as pessoas se perdem dentro desse contexto, dentro dessa mentalidade. Então, tudo pode, cultua a carne, tudo pode, então realmente eu posso me entregar a todo e qualquer tipo de desregramento, de viciação, de perturbação, de excessos, de abusos no que diz respeito ao gozo de prazeres, aos gozos materiais. O interessante também é que no carnaval nós sabemos que há sempre o excesso, né? Principalmente com a bebida. Nós, no carnaval, notamos que as estradas ficam um tanto mais movimentadas e também um tanto mais perigosas, justamente em virtude do abuso, porque as pessoas se dirigem às festividades carnavalescas, por exemplo, aos bailes carnavalescos, e ingerem bebida alcoólica. E nós sabemos que bebida alcoólica e volante não combinam, não se coadunam, e é justamente aí que acontecem vários e vários acidentes. Não é verdade, Helene? Exatamente. Então, as pessoas nessa entrega total, nessa vivência exacerbada de todos esses prazeres que o campo material oferece, né? De forma irresponsável, com toda certeza, porque volante né, e bebida alcoólica, de fato, não combina. Nós sabemos, temos toda a certeza disso. Provas, né, testes realizados referente a reflexos, enfim, pouca ingestão de álcool já é capaz de tirar e absorver em muitos reflexos de um motorista. Então, nós sabemos que essa entrega, né, essa vivência desses desregramentos causa não só transtornos no trânsito, mas transtornos também
para o próprio organismo físico, para a própria psicosfera do planeta, né? Levando, estimulando as criaturas não só a cometerem delitos, mas a causarem um certo desequilíbrio de maneira até indireta mesmo em outras sociedades, outras comunidades. É uma questão bem delicada, é algo que tem que ser bem estudado e bem esclarecido, algo que deve tocar a nossa consciência para que a gente realmente possa entender não só as festas carnavalescas, mas todas as outras festas com outras características, com outras, né, entendendo as festas com outros atributos e não simplesmente esse gozo exacerbado de prazeres, né? Olha, interessante também que o carnaval, ele está inserido no nosso contexto de vivência, né? Nós, não é porque chegamos ao tempo do carnaval que nós temos que permitir que a nossa consciência se abstenha dos nossos atos. Isso não pode acontecer. Nós temos que, consequentemente, mesmo no carnaval, mesmo nessa festividade, ter a nossa consciência em alerta. Sabermos sempre o que estamos fazendo, qual atitude que estamos tomando, em nosso benefício e benefício também do nosso próximo, daquele que convive conosco em nossa existência. Então, o carnaval é uma festa que, na maioria das vezes, tem que ser analisada, tem que ser pensada, tem que ser, vamos dizer assim, contestada nos seus maus hábitos, principalmente nesses que nós nos referimos agora, o caso da bebida. E a nossa saúde também, né, Eliane? Porque tem muita gente que vai ao carnaval, pula de dia, pula de noite, quando chega na quarta-feira, está com a saúde quase que abalada, está, vamos dizer assim, numa condição de física muito debilitada. Isso é uma consequência da nossa, vamos dizer assim, da nossa não consciência no carnaval. Exatamente. E aí, Eliane, o que mais nós temos no carnaval, então? Então, trazendo, né, esse aspecto um pouco histórico até para nós entendermos o nosso contexto de carnaval hoje, a maneira como nós entendemos a festa de carnaval, a maneira, bem dizendo, equivocada que nós entendemos o carnaval e as festividades de todo tipo hoje. Na Grécia Antiga, por exemplo, já se comemorava o carnaval, onde se fazia uma referência ao deus Dionísio, né? E a festa se chamava Bacanalha. Na velha Roma dos Césares, denominada, né, por uma região estritamente pagã, a festa se chamava Saturnália, era uma adoração ao deus Saturno, né? E onde até simulava vítimas humanas. Então, olha só o aspecto agressivo que a festa já adotava diante dessa, entre aspas, comemorações, se é que nós podemos chamar de comemoração. Na Idade Média é que a festa adquiria um conceito mais parecido com o que se apresenta hoje, que é a época de que, uma vez por ano, é permitido se entregar a todos os tipos de loucura e atos ilícitos em homenagem aos deuses do vinho, das orgias, dos desvarios e dos excessos. Então, é justamente essa formatação que o carnaval hoje no Brasil, aí outros povos, africanos, europeus, né, vindo para cá, compondo essa sociedade brasileira, vieram agregando essas características dessas festividades, né, de Roma, que vieram de fora e foram formando esse carnaval brasileiro que nós conhecemos hoje. Então, carnaval é um culto à carne e que evoca, desperta nas criaturas hoje, invigilantes, inconscientes do que é o carnaval, a materialidade, a sensualidade, a paixão e os gozos materiais. As pessoas desconhecem, né, na grande maioria, que dentro dessas festividades, dentro dessa entrega, né, desses gozos exacerbados, existe também a questão espiritual, onde existe um conúbio, uma troca energética densa, de fluidos densos, né, entre os campos físico e extrafísico, ou seja, de encarnados para desencarnados e vice-versa. Existe uma simbiose energética onde ambos trocam energias. Um alimenta o psiquismo enfermiço do outro por conta dessas viciações, desses hábitos, dessa maneira inadequada de entender e de vivenciar o carnaval em si. Então, uma perguntinha que fica aí como você acabou de falar agora,
que existe uma relação entre aqueles que já partiram deste mundo, aqueles que estão no mundo espiritual, e aqueles que convivem com a matéria, com o corpo encarnado, com a vida material aqui na Terra. Pelo que entendi, você quis dizer, pelo menos, que há uma interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, aqueles espíritos que ainda não estão num patamar mais evoluído se aproveitam do carnaval e fazem uma certa obsessão. É isso mesmo, Eliane? Exatamente. Então, por haver, nós sofremos influências espirituais o tempo todo no nosso dia a dia. O livro dos médiuns explica muito bem isso, como todas as obras da codificação, desde o livro dos espíritos, já nos coloca essa realidade das influenciações espirituais. E até para dar um pouco mais de base para esse assunto no qual nós estamos adentrando agora, o livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, esse livro relata alguns trabalhos socorristas para desencarnados em desequilíbrios psíquicos, espirituais, pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. E dentro desse livro existem inúmeros relatos, inclusive a ótica do Dr. Bezerra de Menezes, né, espírito de toda a nossa estima pela caridade, pela superioridade mesmo. E ele nos fala o seguinte sobre a festa de carnaval: festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo, marcado pelas paixões do prazer violento, onde as pessoas sentem a necessidade de descarregarem tensões e recalques que viveram ao longo do ano que se passou. Então tem aquele vício, o ano no Brasil só começa depois do carnaval. Ou seja, a pessoa traz aquilo na mente de que preciso vivenciar todos esses excessos do carnaval, descarregar todas, entre aspas, urucubacas do ano passado, todas as tensões do ano passado, para eu me sentir realmente pronto para encarar um novo ano. E aí é uma grande ilusão, um grande engano das criaturas que, ao invés de realmente se renovarem em energia, se renovarem em forças, aurirem aquilo que a natureza nos oferece gratuitamente, muito pelo contrário, se entregam a esse tipo de situação, esse tipo de comportamento, iludido, desvairado, e assumem ainda mais débitos, se carregam ainda mais de energias densas por conta de encarnados desequilibrados, que trocam energias constantemente o tempo todo, e por conta desses desencarnados que estão, que pululam entre nós, que ainda não alcançaram patamares evolutivos, mas um pouco mais evoluídos, continuam aqui transitando pelo orbe terrestre, também em busca da fruição dessas energias pesadas, dessas energias densas. É verdade, Eliane, porque como você e nós aqui falamos, essa consequência do carnaval é relativamente muito grave, porque dada a ideia de liberdade, de vamos dizer assim, de fazer aquilo que não é permitido durante o ano, de fazer alguma coisa que muitas das vezes não condiz com o nosso, vamos dizer, com o nosso caráter, com o nosso moral, e no carnaval, entre aspas, se permite que isso aconteça. E vai aqui um alerta muito grande, não só para os adultos, mas para os jovens que encaram o carnaval de uma maneira muito, vamos dizer assim, ostensiva. Muitas das vezes o jovem que nunca utilizou droga, ele no baile de carnaval, nas festas, nas festividades do carnaval, induzido, até como nós comentamos agora com a Eliane, por espíritos obsessores e por más companhias aqui na Terra, ele utiliza a droga. Aí utiliza também o álcool, que não deixa de ser uma droga, A droga, o álcool é realmente também uma droga que nós muitas vezes não consideramos como droga, mas sim, o álcool também é uma droga. Então, é um momento no carnaval que nós devemos ter uma consciência mais vigilante. É um momento que nós devemos ter uma consciência mais atuante. E ela vale não só para nós, como pessoas adultas, como também para aqueles que têm filhos, adolescentes, jovens ainda, que possam orientar esses filhos ao abuso e à desregra dos dias de carnaval. Isso é verdade, Eliane?
É verdade, e esse alerta, né, além de servir para nós mesmos nesse processo de despertamento das nossas consciências e entendimento, né, do lado espiritual de toda festividade, de todo aproveitamento do que a matéria nos oferece, né, a educação dos jovens, que realmente, como o senhor comentou, é uma época em que é muito comum os jovens que nunca tiveram interesse se entregarem a esses desvarios de bebida alcoólica, das drogas, por questão de influenciações não só de desencarnados, mas até mesmo de encarnados, do grupo social no qual se encontra, círculo de amizades, né, que acabam estimulando, mas experimenta, é só hoje, é carnaval, tudo pode, né, é só uma vez no ano, depois volta tudo ao normal. E não é verdade. A gente, aparentemente, a nossa visão grosseira, as coisas voltam ao normal, mas de fato não voltam. Porque muitas das entidades, né, muitas das energias densas que nós absorvemos e que nós atraímos por nós mesmos, por conta da nossa própria invigilância, por questões de afinidade, atração magnética, que a doutrina espírita bem nos explica, permanecem conosco não só durante as festividades, mas permanecem conosco ao longo de dias, meses, anos, e muitas vezes em virtude da nossa ignorância, desconhecimento de como trabalhar isso e reverter esse processo através de autoconhecimento, através de práticas salutares no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós acabamos realmente atraindo essas entidades, atraindo essas energias e fazendo com que estas permaneçam no nosso dia a dia ao longo do nosso ano, causando perturbações, não só orgânicas, né, como a bebida alcoólica provoca, as drogas também, mas perturbações psíquicas graves, né, processos obsessivos mais demorados. Dr. Bezerra de Menezes até nos fala sobre o caráter das festividades, que as festividades adotarão depois desse processo de despertamento de consciência, de entendimento. Nós estamos na Terra para evoluir, para crescermos como espíritos. Então hoje as festas ainda têm essa carinha, né, promíscua, essa carinha, né, de gozo exacerbado, mas as festas tendem, né, à medida que as criaturas forem se conscientizando, se educando moral e espiritualmente, tendem a ter uma outra característica. E qual seria essa característica? De alegria pura, jovialidade, satisfação, júbilo, prazer, um prazer divino em usufruir das festividades, né? Sem agressão, sem violência, sem promiscuidade, sem exibicionismos vis, né, de caráter tão inferior. Você falou muito bem agora, porque a gente vê pela televisão, principalmente, o grau de sensualidade é muito elevado, principalmente nas escolas de samba, aquelas que são as chamadas, vamos dizer assim, madrinhas de bateria, né? E outras que se apresentam também durante o carnaval, até pela TV, nós acompanhamos isso. Então, essa, vamos dizer assim, sensualidade exacerbada, ela leva, como você mesmo falou, a uma porta aberta para que haja uma obsessão que vai acompanhar aquela pessoa não só aqueles dias do carnaval, mas durante o ano. Vai exigir dela um procedimento até muito mais rigoroso do que ela vinha tendo até aquela data antes do carnaval. Vai exigir que ela se recondicione novamente ao caminho certo, a uma vivência melhor, a uma espiritualidade mais evoluída. Então, ela, no carnaval, não deve deixar que a invigilância, que a não vigilância permaneça com ela naqueles dias. É aconselhável que ela tenha, como eu disse anteriormente, a plenitude de sua consciência, que ela continue tendo aí a noção exata dos seus atos, a noção exata das consequências dos seus atos. Nós comentamos aqui que o jovem muitas vezes vai a uma festa no carnaval e recebe aí o primeiro contato com a droga. Isso é um fato muito corriqueiro no carnaval. Há também o caso das jovens, né, que após o carnaval muitas vezes se engravidam, numa gravidez não programada, uma gravidez não constituída de objetivos familiares. Então, essa consequência também ela faz parte do carnaval. Então, nós temos sempre, como pais, orientar, analisar, conversar principalmente com os filhos para que esse período carnavalesco não traga consequências maiores. Você concorda comigo, Eliane? Concordo. E por que não até participar, né,
juntos, já que é uma festa onde se, né, de repente, nós temos que modificar essa mentalidade e queremos aproveitar um momento alegre, um momento de descontração, de liberação das fantasias, tudo mais, mas fantasias saudáveis, algum momento divertido. Por que não se divertir, então, em família? Porque ao invés de ir para a rua, locais abertos, onde tudo é mais permitido, tudo tem menos controle, por que não ir a um clube, então, um local mais agradável, um local onde a segurança, teoricamente falando, deve ser mais bem estruturada? Aproveitar com o filho, né? Orientar, tá dentro desse contexto, eu acho que cabe aos pais, não somente aos jovens, mas até às crianças, né? Infelizmente, nós vemos hoje, é um pouco triste até de se ver, mas crianças muito pequeninas ainda, na faixa dos 6, 7 aninhos de idade, com roupas muitas vezes não apropriadas, com expressões, com vocabulários não muitas vezes apropriados também para a idade. Você vê que existe, né, um vocabulário precoce muitas vezes, e que os pais, por invigilância, por desconhecimento, por achar, alguns infelizmente acham até bonitinho certas expressões vulgares na boca dos filhos tão pequenos, não percebem a amplitude do problema que estão criando, que estão atraindo para a célula familiar, para o contexto familiar. Então dá sim para viver festividades, viver esse momento de carnaval, instruindo os nossos filhos, né? Orientando melhor, participando com eles, estando em vigilância e estimulando as nossas crianças a também se conscientizarem, porque nem sempre nós estaremos com elas, deveremos, né, no máximo das vezes, estar com elas orientando presentes, mas muitas vezes as crianças têm contato com outros grupos, com outros jovens da mesma idade, que não têm uma base familiar tão fortalecida. A criança tendo uma consciência, pensando por si só, raciocinando, e a doutrina espírita, ela agrega muito valor para a gente nessa questão de nos chamar ao raciocínio lógico, e não nos impor dogmas ou questões assim, é assim porque tem que ser assim. Não, ela nos convida o tempo todo a raciocinarmos, a refletirmos sobre os valores da vida, os valores que realmente valem a pena, não só numa festa. Eu não vou, se eu entendo o porquê eu estou aqui, o quanto a minha vida vale perante o meu processo evolutivo, eu não vou entregar tudo isso que eu já conquistei, tudo isso que eu sei, numa festa, simplesmente porque eu preciso usufruir, porque eu preciso gozar esses prazeres. Não, eu vou pensar, eu vou refletir. Eu falo, não vale a pena. Vale muito mais a pena eu agir dessa maneira, em detrimento desta, e ter uma vida saudável durante a festividade e depois da festividade. Olha, um detalhe que a doutrina sempre nos ensina e nos recomenda é que a liberdade da semeadura é livre. Nós podemos semear qualquer assunto ou qualquer atitude que tenhamos conosco mesmo. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, se nós semearmos uma consciência, um amor, uma condição humana melhor, nós vamos recolher frutos melhor vamos dizer assim, na colheita. E se nós semearmos algo impróprio para nós, impróprio para a nossa existência, nós estaremos colhendo também atitudes e consequências impróprias para nós e para o nosso próximo. Então, mais uma vez, nós devemos ter, como disse a Eliane, uma consciência, né, no carnaval, orientar nossos filhos, ter a condição de fazer uma festa, comemorar, no caso, o próprio carnaval, num meio adequado, num clube, como ela mesma falou, e num ambiente onde, teoricamente, né, nós teríamos segurança, teríamos uma vigilância mais condizente com a festa. Olha, o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo dá a condição para que todo ser aqui na Terra tenha sempre, em qualquer momento da sua existência, um livre-arbítrio. Ele dá o Espiritismo a condição de nós escolhermos sempre qual caminho devemos escolher. Então, um conselho do amigo velho aqui: sempre que nós tivermos que escolher um caminho, escolhamos o bem, escolhemos o caminho melhor, escolhemos aquele que vai nos trazer benefício para nós, viventes, seres encarnados, e para o nosso espírito principalmente. É isso, Eliane? Exatamente. Como o senhor bem falou, a questão da lei da semeadura, né?
se eu planto sementes edificantes, sementes do bem, sementes iluminadas, a colheita vai ser igualmente da mesma forma. Vou colher frutos doces, frutos saudáveis, né? Então, a doutrina espírita, de fato, nada proíbe. Ela simplesmente nos mostra, nos apresenta, através da lei de causa e efeito, as consequências das nossas atitudes. Então, através do bom ou do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós colheremos, de fato, frutos doces ou frutos amargos, mas isso depende da nossa escolha. E quanto mais conscientes estamos da nossa realidade espiritual e do planeta Terra, das condições materiais que nós temos como instrumentos, ferramentas do nosso progresso, nós teremos melhores condições de fazermos escolhas mais acertadas na nossa vida, não só durante festividades, mas na nossa rotina. E dentro do próprio livro, Nas Fronteiras da Loucura, a espiritualidade vem nos ratificar essa informação com relação às escolhas, né? Eliane, uma ligação aqui de uma telespectadora nossa, e ela parece que vai entrar no ar aqui. Bom dia. Bom dia. Aqui é o programa Momento Espírita. Com quem nós falamos? É Dona Sônia que está falando. Ah, Dona Sônia do Quiririm. Dona Sônia do Quiririm. Como é que vai a senhora, Dona Sônia? Tudo bem, como é que vai? É um prazer imenso sempre receber a senhora aqui no programa Momento Espírita. A senhora gostaria de fazer uma perguntinha à nossa convidada Eliane, claro, lá do Centro Espírita União e Caridade? Eu queria perguntar para ela como que é o carnaval na visão espírita. Como é o carnaval na visão espírita, né? Talvez seja até o assunto que nós estamos comentando agora durante a nossa primeira parte do programa. Foi um assunto até discutido e explanado aqui no programa. Mas vamos ver o que a Eliane pode complementar, né, através dessa pergunta, esse assunto que nós comentamos até agora na primeira fase do programa. Eliane, o que você pode complementar aí sobre esse assunto? Como é que a visão espírita vê o carnaval? Então, nós já estamos meio que discorrendo sobre isso, né, e explanando sobre essa questão do carnaval. Então, nós já falamos sobre os aspectos pagãos, os aspectos carnais, o que se exacerba, o que se explora hoje, né, atualmente, no carnaval no Brasil. E agora nós vamos adentrar até nas questões do sofrimento, das influenciações espirituais, daquilo que acontece durante e que permanece conosco depois desse gozo das festividades carnavalescas. Olha, dona Sônia? Oi? Olha, a senhora está acompanhando o nosso programa, né? Estou acompanhando. Então, olha, eu vou pedir à senhora que acompanhe novamente a segunda parte do programa, logo após os nossos comerciais, que a senhora vai continuar tendo a sua resposta coletada pelas informações aqui da Eliane, tá ok? Tá, muito obrigada. Obrigado, senhora, da participação da senhora com o programa. Continue conosco sempre, tá ok? Obrigada. Tá Muito bom. obrigado, dona Sônia. Obrigada. Então, ora, meus amigos telespectadores, logo após os nossos comerciais, voltaremos com a Eliane falando sobre o carnaval. Agora é com você, Amadeus. Até já. Não saia daí. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Está cansado de dar voltas à procura de material escolar? Venha para a Papelaria Iracema e não perca mais tempo e dinheiro. Só na Papelaria Iracema você encontra cadernos, lápis de cor, canetas e todos os tipos de materiais que seu filho precisa para ser um aluno nota 10. Para quem precisa de material de escritório e acessórios de informática, a Papelaria Iracema oferece uma grande variedade de produtos. Para o artesão e artista plástico, a Iracema reservou uma linha completa de tintas, pincéis, telas, aquarelas, colas e acessórios da melhor qualidade e com o melhor preço. Na Papelaria Iracema, você entra e não vai embora sem levar o presente para quem você ama. É por isso que a Papelaria Iracema é sinônimo de qualidade, tradição, bom preço e bom atendimento. Papelaria Iracema, Rua Coronel Graça Martins 402, na Jaboticabeiras, ao lado do 5º BPMI, em Taubaté. Papelaria Iracema, telefone 3634-3634.
Seu computador está te dando dor de cabeça e você não sabe a quem recorrer? Não procure qualquer um. Procure a Blaster Computadores, a mais completa assistência técnica em computadores, notebooks, netbooks e impressoras de Taubaté e região. Na Blaster Computadores, você encontra serviços de limpeza de vírus, instalação de softwares e formatação. Você também vai achar uma linha completa de acessórios para a informática, além de serviços de xerox e recargas de cartuchos. Blaster Computadores, abertas de segunda a sexta das 8 da manhã às 10 da noite, aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Não fique esperando, venha até a Blaster Computadores na Avenida dos Bandeirantes sem número, no Hipermercado Chibata em Taubaté, e confira a qualidade do nosso atendimento e o trabalho de nossos profissionais. Millennium Restaurante. Para a hora mais gostosa do dia, a dica é o Millennium Restaurante. Com uma incrível variedade de saladas, massas, carnes, acompanhamentos e sobremesas. Passe momentos agradáveis com a família no self-service aquilo mais saboroso da cidade. Millennium Restaurante. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Bem, amigos, voltamos à segunda parte do programa Momento Espírita, exibido aqui pelo canal 3 da NET, pela TV Cidade. Olha, a TV Cidade está de parabéns, cada vez melhorando mais. Nós estamos inaugurando este ano 2016 uma nova fase da TV Cidade. Olha, meus parabéns à Cláudia, meus parabéns ao Jefinho e a todo o pessoal que trabalha conosco, aqui é o staff da TV Cidade. Vocês estão de parabéns. Muito bem, melhorou muito, gostei, estou gostando. Eliane, é com você agora. Bom, dando continuidade aqui às nossas reflexões em torno do Carnaval, nós falamos um pouquinho sobre a questão histórica, o que cultua o Carnaval, demos uma pincelada sobre a visão espírita de que não proíbe, é importante ficar claro isso, não proíbe nada, ela simplesmente orienta e esclarece sobre as consequências das más ou boas escolhas que nós fazemos dentro dessas festividades carnavalescas, como também em tantas outras que vêm no decorrer do ano. Né? Nós sabemos que festividade no Brasil tem tido uma conotação um pouco distorcida do que ela realmente deveria ser. Até mesmo feriados santos, considerados santos pelo calendário católico, ou feriado de Páscoa, dia de finados, enfim, as pessoas esquecem a finalidade do feriado, esquecem o significado dele e associam a feriado, festa, fruição de prazeres, gozos, enfim. Se apegam muito ao campo da matéria e esquecem realmente do significado, do simbolismo que muitas vezes um feriado tem nas nossas vidas e dos impactos que causa no nosso dia a dia, na nossa rotina. Falando um pouquinho sobre essas influenciações espirituais e os processos de loucura e obsessão que essas influenciações causam e que muitas vezes se iniciam ou se intensificam durante esse período do ano, esse mês de fevereiro, esse período carnavalesco, nós trouxemos aqui até uma frase que existe dentro de uma música do Caetano Veloso, onde ele fala: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Se ele conhecesse um pouquinho sobre a realidade espiritual e sobre o que a doutrina espírita nos apresenta, com toda certeza ele não escreveria, não colocaria esse trechinho na sua música. Porque muito pelo contrário, realmente, atrás do trio elétrico vai encarnado, vai desencarnado, às vezes muito mais desencarnado do que encarnado propriamente, influenciando essas mentes a cometerem realmente todo tipo de desvario, se entregarem a todo tipo de irresponsabilidades, né? Dentro desses preparativos carnavalescos que parecem até tão inocentes, tão simples, mas não tem nada a ver, preparação de fantasias, compra de apetrechos, a intenção da nudez, do exibicionismo, que às vezes ainda não se concretizou, mas já existe tão fortemente arraigado no solo dos pensamentos, no campo dos pensamentos, a intenção, a vontade já previamente instalada dentro de nós do gozo, dos prazeres, o que eu vou fazer, como eu vou aproveitar, já nesse simples
preparativo das festividades carnavalescas, já existe sim a inspiração de entidades vinculadas às sombras. Já existe então toda uma influenciação espiritual. E não só durante a festa, durante ali a festa propriamente dita, mas antes, momentos que antecedem o carnaval, momentos de organização das festas carnavalescas. E isso já vem, então, desencadeando dentro dessas influenciações perniciosas. Desequilíbrios psíquicos graves, né? Onde a criatura passa a cristalizar pensamentos perturbadores, antes, durante e depois das comemorações carnavalescas, por conta das influenciações, por conta, é bem importante a gente ressaltar aqui, das portas que nós mesmos abrimos por conta das nossas fraquezas morais, das nossas viciações que nós trazemos, não só dessa vida, mas nós trazemos de vidas passadas, de existências de outras encarnações. Então nós somos um ser ainda em construção, não estamos prontos, somos espíritos ainda enfermos, ainda, ainda muito inferior no que diz respeito à questão moral. Já avançamos muito em inteligência, intelectualidade, mas a questão da moral, a questão dos sentimentos ainda precisa de muito trabalho, ainda precisa de muito foco, de muita atenção por parte de nós mesmos. E à medida que nós formos estudando, conhecendo, nos integrando aos ensinamentos que a doutrina espírita traz com tanta propriedade desse cristianismo verdadeiro, esse cristianismo puro, nós vamos entendendo um pouco melhor a razão de estarmos aqui, o porquê estamos, o que devemos fazer, como devemos proceder, como devem ser as escolhas que nós devemos adotar no nosso dia a dia, não só nas festas. E com isso minimizaremos e um dia até eliminaremos todo e qualquer tipo de influenciação perniciosa. Então, dentro das festividades carnavalescas, também começam processos obsessivos demorados, processos obsessivos longos, com a atuação desses espíritos inferiores, que nós já comentamos, e as imantações de entidades sofredoras que vão nos acompanhar ao longo aí de um certo período. Olha, você falou muito bem agora, porque você ressaltou, o Brasil principalmente, que é um dos países que mais comemora o carnaval no mundo inteiro, perdão, eu acho que o carnaval no mundo inteiro é mais comemorado aqui no Brasil. Tanto é que isso já faz parte até da cultura brasileira, de que o ano começa após o carnaval. Então, após o carnaval, se inicia aquela ótica de trabalho, onde o brasileiro, principalmente, se empenha em trabalhar e continuar sua vida profissional, dando sequência à evolução, à ordem do progresso social, e ele pensa que, após o carnaval, ele vai iniciar realmente a sua vida do ano vigente, principalmente agora 2016. Mas nós sabemos sim que o carnaval é uma festa famosa pelo brasileiro, mas ela é difundida no mundo inteiro. O estrangeiro, o europeu, o americano principalmente, gosta de vir aqui visitar o Brasil no carnaval. O argentino também. O argentino superlota as praias lá de Santa Catarina, onde ele vai não só para pular carnaval, porque o argentino não é muito chegado em carnaval não. Ele vai para ver, para assistir um pouco o carnaval e vai para usufruir das praias aqui do litoral brasileiro. Mas tem muita gente também que no carnaval aproveita para se dedicar a outras atividades que não são aquelas do período carnavalesco. Ele procura fazer um acompanhamento, um estudo, ou vai a uma fazenda, ou vai a um retiro, ou vai mesmo até uma praia se divertir, Isso eu acho que é um momento até agradável, é um momento até, vamos dizer assim, de passeio, de usufruir aquilo que manda a nossa natureza, De usufruir a própria natureza das praias, da beleza das praias e assim por diante. Isso é o que nós recomendamos. Mas o carnaval, ele está aí e vai nos encontrar agora nos próximos dias. Hoje é dia 2, Eliane? Dia 2. Dia 2 é uma terça-feira e a próxima sexta-feira, ele já estará presente conosco. Então, sempre é muito bom e muito oportuno nós falarmos sobre essa festa. Eliane, uma perguntinha que eu vou fazer a você.
O carnaval, ele sempre foi comemorado, ou há quantos anos ele está sendo comemorado vamos dizer assim, pelos povos que se dedicam a essa comemoração? Olha, seu Edgar, eu não sei explicitar diretamente quantos anos, mas é uma festa secular. É uma festa que é comemorada há muito tempo, com outras formatações, com outras intenções, com outras características. Em Veneza, principalmente quando começou as festas carnavalescas com mais intensidade, eram bailes de máscaras. Então eram bailes mais para públicos mais elitizados, não tinha essa conotação tão degenerativa como tem hoje o povo brasileiro. Então tinha toda uma influenciação da beleza, da arte, baile de máscaras, festas mais apropriadas, onde se exaltava mais a beleza, mais as expressões artísticas, do que o exibicionismo, do que a entrega, a liberação dessas fantasias, desse psiquismo enfermiço que nós ainda temos no nosso, em patamares mais inconscientes. Então tinha assim uma outra conotação, tirando aquela de tempos mais remotos, onde simulavam vítimas humanas, onde matavam animais e cultuavam deuses pagãos, enfim. A festa carnavalesca nem sempre teve essa carinha que tem hoje no Brasil. Realmente é uma mistura de influenciações de povos europeus, de povos latinos, o povo africano que veio trazido para cá na condição de escravidão, os batuques, tambores. Então tudo isso foi se associando. Tanto que nas diversas regiões do país, do nosso Brasil, as festas carnavalescas têm características diferentes. São Luís do Paraitinga, onde nós estamos mais próximos, a questão das marchinhas, tal, em Olinda, os bonecos, então tem características diferentes, Então, é uma questão de influências mesmo de outros países, de outras culturas, e que foi se abrasileirando, digamos assim, foi tendo essa carinha brasileira. Então a festa em si, ela realmente não é problemática, Essa união de culturas não tem nada de ruim. Muitas pessoas de outros países realmente vêm para aproveitar, como o senhor bem falou, não somente o carnaval, mas ver uma escola de samba, um desfile, que muitas vezes traz até enredos bonitos, Traz exalta a história da arte, a história da televisão, enfim, são vários os temas e muitas vezes agregam muito valor realmente cultural, fantasias bonitas. O que estraga realmente é a mentalidade de algumas pessoas, infelizmente que ainda é a grande maioria, que destoa tudo isso e que distorce a questão do carnaval puro, da festividade. Então acaba distorcendo um pouquinho o sentido da festa, Vamos falar um pouquinho agora, Helene, sobre a ótica, vamos dizer, do mundo espiritual para o carnaval. Como você falou sobre a música do Caetano Veloso, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E ele erroneamente colocou essa frase nessa música, porque não conhece muito bem espiritismo. Eu faço uma pergunta a você. Lá no mundo espiritual, há alguma, vamos dizer assim, algum movimento para que alguns espíritos menos evoluídos venham acompanhar as festividades carnavalescas aqui na Terra? Exatamente. No plano espiritual, festas carnavalescas, festas promíscuas, com caráter promíscuo, com caráter degenerativo, acontecem não só no mês de fevereiro, mas acontecem diariamente, constantemente. Então, existem regiões umbralinas muito próximas do nosso orbe terrestre, onde existem essas manifestações de baixo nível, de baixo teor vibratório, que acontecem com frequência. E existem verdadeiras organizações sombrias, que se organizam para estar se aproximando ainda mais das criaturas encarnadas, influenciando aos excessos, aos vícios, que nós bem entendemos como esses abusos que cometemos em termos de bebida, em termos de droga, violência, estimulando as criaturas a realizarem atos de iniquidade, atos sombrios. Então, dentro das drogas e das bebidas, temos perturbações orgânicas graves, onde as criaturas encarnadas arrastam doenças aí, às vezes ao longo do ano,
violência, criaturas desencarnadas que estimulam, que se beneficiam de processos ali de brigas, homicídios e até suicídios. Nós sabemos que o suicídio tem um significado de extrema importância, né, com relação à doutrina espírita. A doutrina espírita explica muito bem os agravantes do suicida. O que acontece com o suicida, para que região ele vai, quais são, onde ele passa a ser um joguete de espíritos inescrupulosos dentro dessas regiões umbralinas, em virtude do cometimento do suicídio. O sexo mesmo, né? Aquela fruição das energias sexuais que são muito fortes, são muito densas, causam, né, como nós comentamos, a questão da paternidade, da maternidade responsáveis, e uma questão que é gravíssima também em todos os meios religiosos, e dentro da doutrina espírita não poderia ser diferente. A questão dos abortos. Aumenta muito o índice, né, as estatísticas de aborto no Brasil depois das festividades carnavalescas. Tudo isso vem em decorrência dessas organizações. Obviamente que nós podemos até questionar, mas não existem espíritos do bem que também se organizam e que venham para a crosta terrestre para ajudar os encarnados e até mesmo os desencarnados que pululam por aqui dentro dessa perturbação psíquica? Sim, existe. Mas qual a nossa sintonia nessa época do ano? A espiritualidade não faz milagres, milagres não existem. Tudo é uma questão de afinidade, tudo é uma questão de sintonia. Se eu me sintonizo, me afinizo com criaturas de baixo padrão vibratório, eu posso ter uma entidade do bem, uma entidade de luz do meu lado. Dificilmente eu vou ouvir as intuições, eu vou me entregar às intuições benéficas que esses irmãos de luz também nos trazem, também nos ofertam no nosso dia a dia. É tudo uma questão de afinidade, né? Olha, você, mais uma vez, viu, Eliane, você está conosco aqui no programa Momento Espírita e nos transmite essa elucidação, esse esclarecimento sobre esse fato, sobre essa festa chamada Carnaval. Eu sou da seguinte opinião, como disse anteriormente, olha, o Espiritismo não proíbe nada, o Espiritismo não condena nada, só que na doutrina espírita nós somos orientados e visualizados para que as nossas atitudes sejam extremamente corretas, conosco, de acordo com a nossa consciência. Bom, aonde que nós chegamos sobre essa conclusão? Lá no Livro dos Espíritos, existe uma pergunta de número 621, que Allan Kardec fez aos espíritos através das médiuns que o auxiliavam. Então, a pergunta foi essa: aonde está a lei de Deus? Allan Kardec perguntou aos espíritos através das médiuns. Os espíritos evoluídos, uma pleiade de espíritos de um patamar mais elevado, de uma ascensão espiritual mais grandiosa, responderam a Allan Kardec: a lei de Deus está na sua consciência. Então a sua consciência é que ela vai nortear os seus atos, as suas atitudes, e ela vai plantar a colheita, e ela vai plantar a semeadura para que você faça uma excelente colheita. É através da sua consciência. Então, nesse período, nós recomendamos que o Carnaval seja uma festividade. Se você for ao Carnaval, se você for trabalhar no Carnaval, se você for brincar no Carnaval, e se você for orientar principalmente os seus filhos, oriente para o bem, haja para o bem, faça com que essa festa seja uma festa do bem e nunca uma festa do mal, que vá trazer consequências mais graves para você. Motorista, jovem que tem um veículo na sua mão, o veículo do pai, não beba, não utilize, não faça do seu automóvel um meio de destruição, não faça do seu automóvel uma consequência para que você fique sem um membro, uma perna, um braço, fique paralítico, ou então desencarne antes da hora. Então eu faço essa observação: utilize essa festividade para que ela seja um patamar de consciência. Vá fazer aquilo que a sua consciência manda, vá fazer aquilo que você se sinta bem, e se sinta bem consigo e com o próximo. Eu estou certo nesse ponto de vista, Eliane? Certíssimo, seu Edgar.
nos mantermos conscientes e firmes no propósito de educar as nossas paixões instintivas, que todos nós trazemos, né? Independente se é religioso, católico, espírita, ateu, não importa, todos nós fomos criados pelo mesmo Pai, temos as mesmas origens, temos uma essência divina em latência dentro de nós, e cabe a nós o trabalho, o esforço, a perseverança no bem, para despertarmos essa essência divina que nós trazemos no nosso interior, nas profundezas do nosso espírito. Isso não se dá de maneira, de maneira impensada, de maneira irresponsável, usufruindo desses gozos de maneira irresponsável, não. Se dá com trabalho, se dá com esforço, se dá examinando, como o senhor bem falou, sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, examinando a lei divina que está impressa na nossa consciência, né? Então, nos educando, né? Nos policiando, nos vigiando, né? Exaltando aquilo de bom que nós trazemos em nós e trabalhando aquilo de não muito bom que nós também, infelizmente, trazemos, mas que nós já viemos aqui, estamos aqui nesse planeta para trabalharmos, para modificarmos. Afinal de contas, estamos tendo uma oportunidade. Vamos saber aproveitar com responsabilidade, com educação, com respeito a nós mesmos, em primeiro lugar, e ao próximo, pois essa é a lei que Jesus nos colocou como a lei maior, a lei do amor, né? E até citando o Livro dos Espíritos, como o senhor bem falou sobre aonde está a lei divina, está na nossa consciência. Sobre as influenciações espirituais, Kardec também perguntou à espiritualidade se os espíritos influem nos nossos pensamentos e ações. E a resposta dos espíritos é clara e objetiva. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, à medida que nós nos tornamos vigilantes, conscientes, nós vamos tomando as rédeas da nossa própria existência, da nossa própria vida, e vamos não nos tornando mais marionetes de espíritos malfazejos, espíritos muitas vezes que praticam o mal, não porque são propriamente maus, porque a maldade não existe, que existe a ignorância do bem, a ignorância do amor, o fato de não ter sido tocado ainda pelo amor divino, o amor do Cristo, o amor do Pai por nós, né? Então, o que seria a visão, né, meio que em resumo, o que seria o carnaval para o verdadeiro espírita, para o espírita cristão, né? O espírita que vive os preceitos cristãos verdadeiramente, não que sabe somente as teorias. Nos sintonizarmos com o bem. Do mesmo jeito que nos sintonizamos com as sombras, nos sintonizamos também com o bem. A espiritualidade do bem também está perto de nós, a partir do momento que nós atraímos essa espiritualidade. Através do estudo, cultivo de bons pensamentos e bons sentimentos, quando temos uma harmonia entre pensamento e sentimento, automaticamente, consequentemente, o campo das nossas emoções também se torna mais equilibrado, mais saudável. E se temos pensamentos saudáveis, sentimentos elevados, emoções equilibradas, né, pertinentes ao bom cristão, ao homem de bem, que o Evangelho tanto nos fala, passamos a adotar naturalmente atitudes mais salutares, né? Praticamos a caridade pura e desinteressada, que a doutrina espírita tão bem nos explica, que é aquela que não espera nada em troca, simplesmente faz porque ama, porque entende que a felicidade não é sozinha, ela não é solitária. A minha felicidade depende da felicidade do outro. Como também eu posso me conectar à espiritualidade, ao plano elevado? Através da prece, a oração. É o canal de comunicação direto com a espiritualidade superior. Não a prece decorada, com palavras elaboradas, adornadas. Não precisa disso. A prece de coração, aquele bate-papo amigo com o Cristo, com Deus, onde eu exponho as minhas dificuldades e rogo as forças necessárias para aprender, para extrair as lições. Isso me conecta, sem dúvida, à espiritualidade de luz, espiritualidade do bem. E a vigilância a si mesmo, né? A nós mesmos. O que eu tenho de bom que eu posso estimular, melhorar ainda mais? O que eu tenho de não tão bom, mas que eu posso trabalhar e transformar em algo bom? Todos nós temos esse trabalho árduo de vigiarmos o nosso próprio pensamento, as nossas próprias condutas, né? Então, se nós analisarmos o que foi dito e buscarmos também outras fontes, obviamente, o carnaval. Então, o carnaval pode, afinal, ou não pode? Se nós entendermos que o carnaval é uma festa que cultua a carne, mas se eu entendo que a carne é um importantíssimo instrumento de progresso evolutivo para o meu espírito, que é imortal, eu posso, sim, comemorar tanto o carnaval como tantas outras festas com base no respeito. Respeito ao meu espírito, ao meu corpo, ao espírito do outro, ao corpo do outro. Com boa música, alegria, dança sem vulgaridade, boa alimentação.
expressão artística, porque não expressão do belo, sem apelações, né? Vis meditação dos verdadeiros valores do existir e uma fruição equilibrada de tudo que a matéria nos oferece. Então, o carnaval pode, com essas bases, não vejo problema algum. Olha, Eliane, você está de parabéns. Olha, eu gostei muito da sua palestra de hoje. Eu gostaria que o programa tivesse mais de 60 minutos, mas nós temos um condicionamento de tempo que a TV Cidade nos proporciona de 1 hora. E eu faço aqui um convite a você que compareça outras vezes aqui no programa Momento Espírita, e isso vai acontecer realmente. Vamos convidá-la novamente para um novo bate-papo, para uma nova apresentação de um tema que você vai nos apresentar no programa Momento Espírita. Olha, um abraço a todos, que tenham um bom dia, que a noite seja maravilhosa, que a felicidade esteja sempre conosco. Esse é o nosso desejo para todos vocês, espíritas e não espíritas também, nossos irmãos. As suas despedidas, Eliane, do programa de hoje. Agradecer primeiramente na oportunidade, muito bom estar aqui com o senhor depois de alguns meses, né? É muito gostoso estar divulgando a doutrina, estar esclarecendo um pouquinho. É algo importante porque nos convida a refletir. Quando nós recebemos um convite como este, a gente também passa a buscar, passa a estudar um pouquinho mais essas questões que nos envolvem no nosso cotidiano e nos faz crescer, nos faz pensar, né? Eu acho que toda religião, toda doutrina, tudo aquilo que vem e que nos estimula a pensar, nos estimula a raciocinar, a olhar as coisas de uma ótica diferente, a buscar coisas novas, renovar as nossas atitudes diante da vida, realmente é muito salutar. Então, a minha consideração final é justamente essa, para que nós reflitamos mais, busquemos opções que, sem dúvida nenhuma, sempre existem, né? Mais saudáveis, mais salutares, mais positivas para a nossa vida, porque nossa vida não é só o mês de fevereiro, não é só o carnaval, não é uma data específica. Nossa vida, ela é eterna. Nós temos a eternidade pela frente, vidas que nos aguardam e que serão, que já estão sendo previamente escritas com base nas escolhas, nas atitudes que nós temos hoje, no nosso presente. Bom, Eliane, então, olha, eu convido a todos os nossos telespectadores para o nosso próximo programa, quinta-feira agora, das 10 às 11. A todos vocês, um bom dia. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você.